Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio das suas verdades escritas, a Bíblia Sagrada. E o texto hoje para a nossa breve reflexão, a nossa breve conversa, se encontra na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 7, eu vou ler a partir do verso 5, diz assim: Quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam e que aconteceu, o quão dedicado são a mim, fiquei muito feliz. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem da segunda carta de Coríntios, e eu sempre falo com vocês, a igreja de Coríntios, quando nós lemos ela, nós temos a impressão de que era uma igreja desobediente, rebelde, que tinha muitos problemas, mas quem de nós, na verdade, não somos, né? Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós. Não é porque é fácil para mim que talvez para o outro não seja difícil. Não é porque é simples para mim que talvez para o outro não seja complicado e seja uma barreira. Não é porque é relevante para mim, para o outro pode ser um complexo mental. Não é porque pode ser simplesmente, feio para mim que para o outro pode ser belo. Então as perspectivas mudam de acordo com aquilo que nós vivemos em nosso propósito. Logicamente a palavra de Deus deve ser estabelecida como centro. Jesus é o cabeça, e era isso que Paulo tentava falar incessantemente para aquela igreja. E Tito foi visitar, aqui o contexto é que Tito era um cooperador, a palavra não diz, ele, pelo que parece, ele pastoreava, mas apesar de não parecer ter unção, a palavra não menciona nada, uma igreja que estava na cidade de Creta, era cooperador de Paulo e andava junto com Paulo para lá e para cá. Paulo chama ele de meu filho na fé, um companheiro, um amigo, uma pessoa que encorajava Paulo. E Paulo, com toda a humildade, recebia, mesmo sendo apóstolo, para vocês terem uma ideia, todo o encorajamento que vinha de Tito. Vamos lá, para as aplicações pertinentes. Fala assim, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Eu gosto da etimologia da palavra Macedônia. Significa montanhoso, altos, lugares altos. E mesmo que nós estejamos em lugares altos, meus irmãos, a luta, sempre vai haver luta. Sempre vai haver situações em que nós somos colocados ao nosso extremo pelo nosso Deus. Sempre o Senhor estará colocando à prova o nosso coração. Por quê? Porque gera dependência, irmãos. Nós dependemos de Deus nas pequenas e nas grandes decisões. Olha, é impressionante a declaração que Paulo dá. Não tivemos descanso. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm se sentido justamente assim, sem descanso, oprimidas pelo inferno, perseguidas de todos os lados. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, sobre a sua vida, minha irmã, o inferno vai ruir, o inferno vai recuar, vai cair mais uma vez. Qualquer demônio que se levante contra a sua vida para lhe oferecer resistência àquilo que você colocou como firmeza de propósito no teu coração, vai cair em nome de Jesus. Eu quero declarar novamente, vai cair. E não importa se é em lugares altos ou em lugares baixos, o nosso Deus é o Deus do vale, mas o nosso Deus também é o Deus dos montes. Eu não me lembro o povo que tinha falado justamente lá para o profeta no Antigo Testamento, crendo que Deus era só o Deus dos montes. Não, o nosso Deus é o Deus dos vales, mas também é o Deus dos montes, é o Deus do deserto, mas também é o Deus que traz exaltação. É o Deus que nos coloca à prova na humilhação, mas é o Deus que nos honra. Então, nós temos que confiar nessa palavra, precisamos e podemos confiar, porque o nosso Deus, ele não muda. Não tivemos nenhum descanso. Olha só a declaração que ele fala. Enfrentamos conflitos de todos os lados. Quantas vezes nos sentimos cercados, irmãos? Quantas vezes sentimos vontade de desistir? Chegamos em casa, parece que a família está dominada pelo mal. Parece que todo mundo está contra você. Vamos para o trabalho, seja o cliente da loja, seja o passageiro do Uber, seja aquele
talvez provável cliente que saiu da carteira de cliente está fazendo graça com a nossa cara. Vamos para a igreja pensando em consolo, cadê? Não tem. Bom, eu quero declarar para você, Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro e Ele está atento a tudo que você está passando. Ele sabe que as batalhas são grandes e que os conflitos têm atormentado de todos os lados. Olha o que Paulo fala, com batalhas externas e temores internos. Normalmente acontece dessa forma, meus irmãos. O externo, na verdade, normalmente reflete como está o interno, como está o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração. Devemos sempre estar em oração e sabendo que a oração é justamente a guerra, é o campo de batalha. Entregar todo o tempo de forma ilimitada ao Senhor para que possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e os nossos sentimentos. Olha, eu quero ler com vocês aqui uma passagem a qual Jesus anda sobre as águas. Ele dá uma ordem para os discípulos, atravessa para o outro lado. Naquele momento, diferente de Marcos 4,35, ele fica no monte orando sozinho. Talvez ali do monte ele tivesse a visão dos discípulos, porque aonde ele ficou teria a visão completa do mar ali, do mar da Galileia, ali onde os discípulos navegavam. E o mar representa o obstáculo, aquilo que deve ser atravessado para conquistar aquilo que é a ordem do Senhor, atravessar para o outro lado. Eles estavam fugindo da multidão. Em Marcos 14, versículo 31, eu quero ler a partir desse momento com vocês, que é justamente pertinente à aplicação dessas batalhas externas e internas, aquilo que nós vivemos. Fala assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E o que Pedro falou? Pedro afundou. Pedro falou para Jesus, se és tu mesmo, Jesus apareceu e pareceu um fantasma. E muitas vezes o mal que nos aflige, na verdade, é o próprio Senhor. Eles falam assim, é um fantasma. E não era um fantasma. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e pensamos que é um demônio, irmão, de tanto que nós estamos sendo atormentados de todos os lados. Nós olhamos para um lado, é vento, nós olhamos para baixo, é o mar que está agitado, olhamos para cima, as nuvens parece que fica mais preta, de todos os lados vento, de todos os lados, sabe, a situação se agrava. E Pedro fala para ele, se és tu mesmo, uma confirmação, manda-me ir sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Só que ele começou a olhar para a circunstância, ele começou a olhar para a situação que afligia. Como eu disse, vento de todo lado. E ele disse, salva-me, Senhor. E no versículo 31, imediatamente o Senhor estendeu a mão. Imediatamente o Senhor estará pronto sempre para estender a mão para nós, na nossa dificuldade, não importa qual seja, meu irmão, não importa aonde você esteja, não importa aonde nós estejamos nos afundando. Pode ser, sabe, na pornografia, pode ser qualquer pecado, pode ser qualquer circunstância, não precisa nem ser pecado propriamente dito, irmão. O Senhor é o nosso Salvador sempre, e Ele está uma oração de distância, salva-me, Senhor. Olha, mas primeiro Ele acalma, primeiro Ele exorta Pedro, Ele fala, homens de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? E a incredulidade é um dos motivos fortes que nós temos justamente para que a nossa mente comece a ficar atormentada. É na incredulidade que Satanás encontra o espaço para entrar e colocar dúvida no nosso coração justamente daquilo que o Senhor prometeu. A palavra fala no versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, você realmente verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmão, quando Jesus entra no barco, quando Jesus está no barco, nós não precisamos ter medo de nada. Jesus está no meu barco, está no seu barco, meu irmão. Então, ali o vento cessa. Quando nós clamamos, Ele trazemos Ele de volta para o controle da nossa vida, para a direção, os ventos cessam. Para tudo que está nos atormentando, perde o poder de nos atormentar. Não atormenta mais. Olha, quero continuar. Ele fala assim, mas Deus nos conforta, mas Deus que conforta os desanimados nos encorajou com a chegada de Tito. E Deus sempre pode usar. Hoje o Senhor Jesus, eu apesar de ter as minhas reservas, e eu quero falar aqui isso de forma pessoal, sabendo que Ele se manifesta, o Deus, o Pai, Ele age exteriormente, justamente
nas circunstâncias da vida, ele tem o poder de mudar as circunstâncias e tudo está debaixo do seu domínio. O Senhor Jesus é a revelação da palavra, ou seja, aquilo que nós podemos ver, palpável. E o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós, é uma obra interna. O Espírito é o que fala ao coração. Nós podemos perceber que às vezes o Senhor, ele se manifesta assim, dependendo. A palavra dá esse entender para nós. Em João 14 ele fala que ele se revelará àqueles que obedecem aos seus mandamentos. Ele fala, eu me revelarei a vocês. E revelar é aparecer, é se mostrar. Por exemplo, a minha mão está aqui, ó. Vocês não estão vendo a mão que está de trás, mas se eu tiro ela, ela se revela. É justamente isso. Mas às vezes ele usa pessoas, amigos, pessoas da família, pai, mãe. Normalmente as pessoas que mais falam conosco, irmãos, Deus manda uma palavra, é as pessoas que nós estamos dispostos a ouvir. Paulo e Tito eram companheiros, então ele fala, nos encorajou com a chegada de Tito. Ele fala assim, sua presença foi uma alegria. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quando você chega, a sua presença é uma alegria para as pessoas? Eu sei, é difícil às vezes, né? Mas nós precisamos confrontar. Eu gosto de um texto, vou ler com vocês novamente. Quando, às vezes, o nosso milagre depende de outras pessoas, vai passar na mão de outras pessoas. Como é que é seu relacionamento com as outras pessoas, meus irmãos? O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não adianta falar que ama a Deus se não ama o irmão. Olha, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, tinha uma viúva ali que precisava de uma, e Eliseu vai ajudar ela, assim como Elias ajudou a viúva de Sarepta, Eliseu vai ajudar ela, e eles falam que essa era a esposa de Obadias, um profeta. A história Flávio Joséfo conta, e ele pergunta, ele vai visitar ela e fala, o que eu posso fazer para você? Perguntou Eliseu, diga-me o que você tem em casa. E ela falou assim, não tenho nada exceto uma vasilha de azeite, mas eu gosto, porque ela só tinha uma vasilha de azeite, a vasilha dela estava cheia de azeite. Então Eliseu disse, toma emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Ele não pede o azeite, ele pede as vasilhas, porque o azeite que vai se multiplicar. Mas se aquela mulher tivesse um mau testemunho de frente aos seus vizinhos e os seus amigos, ela conseguiria emprestada as vasilhas que ela precisaria para o milagre? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Então, sabe, quando a sua notícia, sua presença chega, é motivo de muita alegria para as pessoas. As pessoas prontamente, quando você pede uma vasilha, elas trazem 2, 3. Eu sei, confronto, irmão, mas essa é a verdade. Olha, como também foi a notícia que ele nos trouxe, o encorajamento que você recebeu. Eu gosto da etimologia do nome Tito, que significa justamente honrado. E qual que era a notícia? Bom, ele trouxe a notícia de que a primeira carta de Paulo surtiu efeito, que a igreja de Corinto começou a se abrir, despertar os olhos, começou a olhar para os falsos ensinamentos e tudo aquilo que estava acontecendo. Houve arrependimento. Glória a Deus. Como é bom, irmão, para nós, sabe, que ministramos a palavra, saber que talvez uma palavra que nós demos, sabe, é bom. E logicamente a glória é de Deus, irmãos, mas eu fico feliz, por quê? Porque, irmãos, quando eu falo de algum comportamento, de alguma coisa, é porque eu sei que aquilo ali é brecha para o inferno, para fazer o rebuliço, sabe, fazer um inferno na vida de uma pessoa. São pequenas decisões que nós tomamos diariamente de obediência ao Senhor, em firmeza de propósito e espírito, com o coração quebrantado, que geram grandes resultados para a nossa vida. Eu quero repetir isso. São pequenas decisões que tomamos diariamente de obediência ao Senhor, colocando firmeza de propósito, que geram grandes resultados e assim automaticamente despertam a vontade do Senhor cumprir a promessa dele em nossa vida. As promessas do Senhor vão cumprir, sim, mas talvez não em nossa vida, irmãos. E eu tenho que falar, porque a maioria das promessas são condicionais em obediência. Sim, obediências de amor não são pesadas. O fardo do Senhor não é pesado. Ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele fala, tomai de mim o meu jugo. E o jugo dele é justamente o amor, é a paciência, é a bondade. São coisas benéficas ao nosso coração, capazes de guardar a nossa mente. Então, quando nós
Quando o coração abre o espaço, irmão, para a palavra entrar, quando o coração abre o espaço, chega a alegria. Eu quero falar, quando o coração, quando a palavra encontra espaço no coração, chega a alegria. Eu quero falar, quando a palavra encontra espaço no coração, chega a alegria. Olha, ele trouxe encorajamento que recebeu de vocês. Ele fala, quando ele nos contou que desejam me ver, quando lamentam, o quanto lamento o que aconteceu e quanto dedicado a mim, fiquei muito feliz. Começaram a se dedicar à obra. Houve uma mudança. Sabe, o que é o arrependimento, irmão? Eu estava caminhando rumo à morte, agora eu começo a caminhar rumo à vida. Eu estava caminhando rumo ao desespero, agora eu começo a caminhar rumo à esperança. Eu estava caminhando rumo àquele pecado que talvez me traga um alívio temporário, mas eu começo a caminhar em meio à dificuldade, suportar e fico mais forte e vou ter uma felicidade eterna junto ao Senhor. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, sabe, irmão? Eu quero declarar que sabe, depois de receber todo o encorajamento do Senhor, depois de receber tudo, Paulo, olha, perceba que Paulo, mesmo sendo um grande apóstolo, se encontrava desanimado com tudo. E o desânimo não é pecado. O pecado é ficar prostrado. Por isso o Senhor fala. Por quê? Porque quando nós nos colocamos em direção ao propósito que Ele tem, automaticamente recebemos força. O Senhor Deus é o Deus que supre tudo que precisamos. E eu quero terminar aqui justamente com isso, porque você não foi feito para ficar numa cama de hospital, nós não fomos feitos para ficar depressivos dentro de um quarto escuro, nós não fomos feitos para ficar vigiando a vida dos outros na internet, sim para vivê-la. Eu gosto de um pensamento que fala que um homem que não tem uma guerra para lutar, um homem que não tem aventuras para desfrutar ou um romance para viver, ele não viveu de verdade. Então eu quero repetir isso. Lute suas guerras, desfrute as suas aventuras, viva o romance, logicamente, que Deus preparou para você, para que você possa desfrutar da vida e ser feliz e contar o seu testemunho, porque o seu testemunho servirá de combustível para você e para os outros, irmão. Lamentações 3:21, quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas eu vou terminar com justamente na carta de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Porque Paulo começa assim, no versículo 3. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que com o encorajamento que recebemos, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Quando? Vão passar, irmãos. Mas o encorajamento ele não pode parar em nós. Ele deve seguir para frente. Palavras de ânimo, palavras que dão vida, sabe? Palavras que dão vida. Às vezes vai ser necessário exortar, sim, não estou aqui, mas eu não estou aqui pregando de pecado agora, eu estou aqui pregando de encorajamento. Eu quero ver você vivo, meu irmão, quero ver você viva, minha irmã, de pé, pregando a palavra corajosamente. Não precisa ser com palavras, pode ser com a tua atitude, sabe, vivendo a misericórdia de Deus, desfrutando as aventuras diárias que Ele tem para você, guerreando as lutas que Ele preparou para você, vivendo o romance que Ele preparou para você em liberdade, no Espírito. É isso que Deus está nos falando hoje. As aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês como um encorajamento. Recebam encorajamento no seu coração, recebam vida, recebam o sopro do Espírito Santo, recebam força em nome de Jesus. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.